Ah, glória a Deus, que tempo bom, que tempo maravilhoso. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é: acabou. É o tempo da transformação, é o tempo de novos começos. E aí eu quero dizer para você que está aqui conosco, nesses dias de conferência, nesses dias de oportunidade de caminharmos juntos aprendendo, eu quero dizer para você que essa foi a sua melhor escolha, essa foi a sua melhor opção. É um momento em que Deus ele está abrindo as comportas dos céus, as comportas dos céus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre tudo aquilo. Então, eu quero dizer: graça e paz, Adriana Santiago, graça e paz, receba sobre a sua vida a palavra do Senhor, a sorte de bênção que o Senhor libera sobre nós, a Edibalda, a Andressa Laranjeiras, Vanessa, eu quero dizer, Aline, que está aí também, Norminha. Esse é um momento em que nós vamos falar a respeito daquilo que é verdade, daquilo que Deus vai ministrar sobre os nossos corações, né? Aquilo que Deus ministrou ao coração do Alex. Então, nós estamos aí nesse momento para aprendermos juntas mesmo, sobre tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E nós vamos falar um pouco sobre ansiedade e depressão. Nós sabemos de que a ansiedade e depressão ainda tem sido aquilo que tem desencadeado em pessoas pensamentos negativos, pensamentos de morte, tristeza profunda. Mas como nós podemos vencer a ansiedade? Como nós podemos vencer a depressão? Eu costumo dizer que antes de nós falarmos sobre ansiedade e depressão, nós precisamos entender sobre verdadeiramente o que é, qual a definição da ansiedade e a definição da depressão. Hoje nós encontramos todas as pessoas, desde crianças até o adulto, pela facilidade do acesso às redes sociais, ao Google. Todas as pessoas elas buscam as informações e acabam sendo levadas por conceitos próprios, por aquilo que algumas pessoas têm de vivência, e elas acabam indo para o fundo do poço, porque elas não procuram a ajuda certa, a maneira certa, e elas são entregues a esse vazio de conceitos, quando, na realidade, elas estão passando por um processo de ansiedade, elas estão passando por um processo de dor, e muitas das vezes elas se confundem. Ela confunde a depressão com a ansiedade e elas acreditam em tudo. E esse não é o momento de nós acreditarmos em tudo. Esse é o momento de nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus e entendermos que a depressão, ela existe, a ansiedade, ela existe, mas nós temos mecanismos, nós temos formas de lidar com elas, nós temos muitas formas de sair delas. Muitos dizem que a depressão não tem cura, a depressão tem cura sim, quando você se coloca numa posição de buscar ajuda, numa posição de entender de que você é uma pessoa que pode voltar a ter a sua vida na normalidade, você pode experimentar coisas novas, a ansiedade, você ter um encontro com aquilo que está te trazendo um excesso de pensamentos negativos ou excesso de preocupações. Então, nós precisamos entender o que é ansiedade. A ansiedade, ela é considerada um sentimento, ou seja, é um estado em que o indivíduo se encontra, ele se depara com a angústia, com a
inquietação, é aquele momento em que o indivíduo ele traz um excesso de preocupação de futuro, é quando ele não sabe lidar com aqueles medos, né, que são naturais, e eles entram no exagero. Isso é ansiedade. E a ansiedade, nós sabemos de que ela pode ser passageira. A ansiedade, ela vai trazer para esse indivíduo inquieto, esse indivíduo que está intranquilo, esse indivíduo que está com medo em excesso, ele vai trazer para ele aquela sensação de que algo ruim vai acontecer com ele a qualquer momento, a qualquer instante, mas isso pode ser passageiro. E nós precisamos saber identificar os sintomas da ansiedade. Nós sabemos que eles se confundem com os sintomas da depressão, são reais, porém, eles não podem te conduzir ao irreal. E nós aprendemos isso no mundo natural e no mundo espiritual. E nós sabemos de que o nosso Deus, ele tem a resposta para isso. Ele tem a resposta para a ansiedade, ele tem a resposta para a depressão. Então, nós precisamos aprender a respeito do que é ansiedade. Não viver movido pela ansiedade. Essa é a grande diferença, essa é a maneira do qual você, ou um amigo, ou um parente, vai conseguir sair do quadro da ansiedade. Quando ele conseguir identificar esses sintomas e aprender a lidar com ele. Diferente da depressão, nós temos muita certeza de que a depressão é aquela tristeza, né? Aquela tristeza constante, é algo que você precisa averiguar. Se ela passar de 2 semanas, você já está dentro de um quadro de depressão. Se você é uma pessoa que não tem mais prazer por atividades mínimas que você fazia, você pode estar entrando dentro de um quadro de depressão. E nós sabemos de que a depressão, ela não busca por pessoas de posse, pessoas ricas ou pessoas pobres, ela não busca por raça, ela não busca por posição. Ela simplesmente vai de encontro ao coração demasiadamente angustiado, entristecido. Pessoas que atravessaram por alguns episódios marcantes na sua infância, na adolescência, ou até mesmo na vida adulta, e não conseguiu lidar com esses traumas, com esses desafios, com esses problemas, e acabam que essas pessoas elas perdem o sentido da vida. E hoje, para embasar, para a gente poder conversar aqui sobre a depressão e ansiedade, eu quero falar com vocês sobre uma pessoa que era temente, uma pessoa que não tinha nada do que se envergonhar, mas que essa pessoa, ela enfrentou a depressão. Assim como muitos personagens bíblicos, essa pessoa, para mim, além, né, do profeta Elias, esse homem, para mim, ele vem em vários capítulos, ele vem revelar para nós os sintomas verdadeiros da depressão e como nós podemos vencer isso, como nós podemos atravessar esse período. Foi um homem que foi atravessado pela tristeza, pela angústia, pela decepção, foi um homem que foi atravessado pelos traumas da perda, e esse homem, ele vivenciou as suas dores, ele teve as suas marcas, mas ele entendeu que a última palavra vem de Deus. E nessa noite eu quero dizer para você que a última palavra vem de Deus. E se você tem fôlego de vida, se você está respirando, mas você ainda não está conseguindo lidar com os seus problemas internos, você não está conseguindo lidar com aquilo que te atravessou há anos atrás, eu te convido nessa noite a clamar por essa transformação, a olhar para os altos céus e entender que tem um Deus que cuida de você.
e tem um Deus que olha pela sua causa e ele traz para você uma palavra de vitória, uma palavra que verdadeiramente vai fincar no seu coração. E ao você abrir o seu coração, a sua mente, Deus vai revelar quem ele é sobre a sua vida. E aí eu quero falar para você de Jó. Quem era Jó? Jó era um homem bom, um homem honesto, um homem que temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Mas, de repente, Jó, ele é acometido de uma desgraça. Ele é tomado por uma tempestade de problemas que vem sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse homem temente, esse homem que amava Deus, esse homem que reconhecia Deus, esse homem que não fazia nada de errado, ele começa a experimentar dores e ele começa a passar pelo processo, até o momento em que Jó percebe que a sua alma estava doente. No capítulo 3, versículo 3 de Jó, diz assim: maldito o dia que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Quando nós começamos a olhar esse versículo no capítulo 3, nós começamos a perceber aqui um homem que começa a experimentar a dor do nascimento. Nós entendemos de que a depressão, ela é um mal que vem sobre a vida do indivíduo e começa a fazer com que esse indivíduo ele tenha uma percepção diferente ou errônea a respeito de si mesmo, a respeito do outro, a respeito do mundo, e faz com que isso afete o comportamento dessa pessoa. E foi o que aconteceu com Jó. Lá no capítulo 1, a gente vê um homem reto, um homem que temia Deus, que não fazia nada de errado, e logo em seguida, quando ele se depara com o primeiro problema na sua vida, porque ele era um homem que tinha uma vida abastada, ele tinha posses. Mas esse homem ele é acometido dessa desgraça e toda a sua família, os seus filhos, são levados a uma destruição total. Talvez você fique pensando, imagina, eu na minha vida, que tenho toda a minha vida correta, e de repente me deparo com uma situação muito difícil. Ninguém suporta. Verdadeiramente, nós podemos dizer que é difícil você lidar com aquilo que você não foi preparado para lidar. Se nós formos pensar enquanto ser humano em criação, nós entendemos que Deus nos criou para que nós pudéssemos dominar. Mas quando nós nos deparamos com a dificuldade, com aquilo que nós não conseguimos enfrentar, nós começamos a ser dominados pelas nossas emoções. E eu sempre digo de que nós somos envolvidos pelas emoções e elas começam a direcionar os nossos passos. E assim aconteceu na vida de Jó. Jó, conforme a sua situação foi aumentando, a sua dor foi aumentando, e ele não encontrou resposta para aquilo que estava acontecendo, ele começou a trazer para dentro de si, para o seu interno, as dores da raiva, do medo, da angústia. E ele começou a dizer de que ele não deveria nem ter nascido. Você já se deparou com uma pessoa quando ela está atravessando o período da depressão? Qual é a primeira atitude e reação desse indivíduo? A primeira coisa que ele deseja é a morte. Ele não quer mais viver. Ele não quer mais ter prazer na vida, porque é algo que para ele é muito forte. Jó, ele começa a dizer de que a única coisa que ele sabia fazer é chorar. No capítulo 6, ele diz,
se a minha desgraça e os meus sofrimentos, meu sofrimento, fosse posto em uma balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E aí nós começamos a ver um homem que começa a ficar com o coração cheio. E ele diz assim, foi por isso que falei com violência. Ele passou a ter atitudes grosseiras. E eu tenho certeza de que Jó, ele não fazia isso porque ele queria. A mesma coisa é um depressivo. Já experimentou chegar para o depressivo e dizer para ele, sai dessa, levanta, reage. Essas são as formas e aquilo que você nunca pode dizer para um depressivo, porque ele está declarando, eu não tenho força. Jó, ele já não queria mais nem comer. E o que acontece com o depressivo? Diz no versículo 6, mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara de ovo? Não tenho apetite para comer essas coisas, e tudo que como me faz mal. Quem já experimentou, está próximo a um depressivo, ele não tem vontade de comer, ele não consegue sentir prazer na comida, ele começa a desistir de si mesmo, ele começa a perceber que ele é um nada, então ele prefere não existir. Diz a palavra de que Jó, ele teve um momento que ele desejou tanto a morte, e essa é uma das características dos sintomas da depressão. A pessoa ela perde o sentido de vida e ela começa a ter pensamentos suicidas e a automutilação. O que aconteceu com Jó? Jó quebrou os cacos do tijolo e ele passava no seu corpo. E ele passava no seu corpo porque ele queria acabar com a sua dor. Assim é o depressivo. O depressivo, ele começa a se perceber como se ele estivesse dando muito problema. E ele traz para si um sentimento de culpa. Ele começa a trazer para ele a culpa. Se a família dele está com problema, a culpa é dele. Se o outro está com problema, a culpa é dele. Então, quando eu sou tomada por esse sentimento de culpa e eu não consigo resistir a isso, eu penso na morte. Eu penso que o melhor é não existir. E foi assim na vida de Jó. E assim é na vida de muitas pessoas que estão dentro desse quadro. A depressão, ela existe. E nós sabemos que essa tristeza profunda, ela vem, corrói a alma. É uma tristeza inexplicável. E muitas pessoas estão errando porque chegam para outra e dizem para outra, para de palhaçada, sai desse lugar, para de palhaçada. Nós precisamos entender de que aquela pessoa que está neste quadro, ela está querendo ser ouvida, ela está desejosa de um abraço, de um afago. E o que aconteceu com Jó? É no momento da depressão que nós precisamos procurar ajuda e saber quais as pessoas que vão estar ao nosso redor. Jó, ele teve os amigos dele, e os amigos reforçaram o comportamento de Jó. Quantas pessoas hoje estão reforçando o comportamento da depressão? Porque ao invés de sentar e ouvir esse indivíduo, apenas diz para ele, você está com frescura. Você não tem motivo para estar nessa situação. Você tem dinheiro, você tem roupa, você tem sapato. Todo depressivo, ele não procurou a depressão. Toda pessoa que passa pela ansiedade, ela não buscou a ansiedade. Foram gatilhos que desencadearam no seu interno, porque nem toda depressão, nem toda ansiedade, ela é desencadeada pelo que é externo, mas sim pelo que é externo. Por isso, a palavra do Senhor, ela nos ensina para onde nós estamos olhando, de que forma nós estamos olhando, como é que nós estamos nos percebendo. Se vocês observaram, teve uma paciente que ela deu um testemunho
que quando ela chegou no meu consultório, ela chegou de uma forma deplorável, sim, deplorável. Ela tinha tentado suicídio, ela não tinha mais esperança. E no primeiro dia que ela chegou ali, naquele lugar, ela estava dopada, ela tinha ficado no hospital por um tempo, num dia, 2 dias, não me lembro a pessoa que levou, e ela dizia, eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. E o processo que foi feito com aquela jovem foi de levá-la a olhar para si mesma, de entender de que ela era responsável pelos atos dela, sim, mas que ela poderia mudar aquela circunstância quando ela olhasse e se valorizasse, olhasse para ela. E ela começou a perceber de que havia dentro dela um sentimento de culpa e que ela precisava abandonar o sentimento de culpa, o sentimento da rejeição. Então, o lugar em que você se coloca, esse lugar vai determinar os seus pensamentos, eles vão determinar sobre o seu comportamento. Olha que Jó, ele pensava bem, inicialmente, a respeito de Deus, mas quando as circunstâncias começaram a ficar ruins para ele, os pensamentos dele a respeito de si mesmo começaram a mudar. Ele começou a pensar que ele não deveria ter nascido, que ele não era ninguém, de que ele era uma pessoa vazia. Há vários momentos, né, de que ele diz, eu só tenho desilusões, me deixa em paz. É isso que ele começa a dizer, apesar dos amigos, né, começarem a dizer para ele, volta para Deus. Um outro erro muito grande é achar que depressão é pecado. A depressão não é pecado. Aquilo que você comete, aquilo que você escolhe fazer de errado, é que vai trazer sobre você uma consequência. E aí, nós começamos a julgar o outro. E quando você vê um irmão de que ele está necessitado de ajuda, não diga que essa pessoa está sofrendo de depressão porque ele está no pecado. Ele está sofrendo uma consequência do erro dele. Mas a depressão é algo que vem a qualquer momento. É uma falha no seu sistema neural. É algo que você precisa colocar no lugar no seu interno. Isso sim, mas isso você vai conseguir com ajuda. Isso você vai conseguir reconhecendo o seu valor. Primeiro lugar, qual é a tua percepção de mundo? Será que você tem estado junto com essas pessoas que estão dizendo o mundo não presta? A palavra de Deus, ela já diz, o mundo jaz no maligno, mas ele também diz que ele te colocou nesse mundo para que você faça a diferença na vida das pessoas. Então, qual é a tua percepção? Qual é a percepção que você tem de si mesma? Será que você amanhece já pensando que você não presta, que você não é ninguém, que nada vai dar certo? Porque a depressão é o excesso de pensamentos negativos. É o acúmulo de pensamentos negativos que você tem. Você olha o outro e você já acha que o outro não vale nada. E Deus está dizendo para você, ei, eu te dei vida. Eu te dei vida e vida em abundância. Se você está necessitado, se você tem alguma situação que você não consegue lidar, procure ajuda. Procure ajuda. Deus sempre vai colocar pessoas capacitadas para te ajudar. Pessoas capacitadas para te levar ao caminho de volta. Mas para isso, você precisa escolher o caminho que você quer seguir. Qual é o caminho? Eu ando ansioso demais com o dia de amanhã. E Deus está dizendo, ei, preocupe-se com o aqui e agora. Como você vai estar com o excesso do amanhã se você não consegue lidar nem com o seu hoje? O que você fez de melhor hoje por você mesmo?
Será que você hoje sentou no espelho, olhou para você mesmo e disse: você é capaz, você pode? Não espere somente o outro dizer para você. Você mesma pode dizer. Eu faço muito essa técnica, né, com as pacientes. Eu digo para ela: senta no espelho, olha para você. O que você precisa mudar? O que precisa ser feito? Era isso que Deus estava dizendo para Jó. Jó, eu não vou te abandonar. Eu estou aqui com você. Eu posso mudar o seu último estado. Eu posso trazer como coisas grandes para a tua vida. Aquilo que você pensa que estava derrotado, eu posso transformar numa vitória. Porque uma das coisas que acontece com uma pessoa depressiva é de que ela não acredita mais em nada. Ela não acredita mais em nada. Você pode sentar com um depressivo 1 hora e você falar para ele, você tem que acreditar. E ele vai dizer, mas eu não acredito, olha o meu estado. Eu não acredito. E nós precisamos entender de que Jó, ele virou o coração dele para Deus. E quando ele virou o coração dele para Deus, ele começou a experimentar coisas novas. A todo instante, Jó, ele começa a dizer de que o sofrimento dele era tão grande. Ele falou da mesma forma como o salmista Davi falou em Salmos 31:9. Ele diz que a tristeza acabou com as forças dele. O que é que um depressivo diz? Eu estou sem forças. Eu não tenho forças. As minhas forças foram embora. Ele perde a energia. Ele perde a energia. A ansiedade é o excesso. A depressão é a ausência. É bem verdade que a ausência das coisas boas, ela vai trazer um dano para o nosso físico. A ausência da serotonina vai trazer um dano. Nós sabemos disso. E a ausência de Deus vai trazer o dano espiritual. Então, nós precisamos unir isso. Nós precisamos ter o excesso de Deus, sim, sobre a nossa vida, que é a verdade, que é aquilo que me alimenta. A palavra do Senhor diz que a alegria é o remédio para a nossa alma. O que é que te faz alegre? O que te dá alegria? Você levanta e dá aquele sorriso? Ou você já levanta? Quando eu explico muito, eu falo muito sobre isso, como você coloca os seus pés no chão ao sair da sua cama, é a forma como você vai entender o seu dia. Isso vai determinar se o seu dia vai ser bom ou ruim. É como você coloca os seus pés. Já experimentou? Você levanta, você coloca os pés do lado da cama e você diz assim: ai, nossa, mais um dia, que saco! Diz para mim como foi o final do seu dia depois. Você levanta e diz assim: ai, sinceramente, Senhor, se eu pudesse, eu não colocava os meus pés para fora de casa. Como vai ser o seu dia de trabalho? Péssimo. E você começa a trazer para dentro de você a insatisfação. Você começa a trazer para o teu interno as dúvidas. Por que pessoas elas não estão conseguindo? Pessoas estão entrando numa ansiedade e elas estão entrando no pânico. Elas saem para trabalhar e quando entram dentro do ônibus, elas querem voltar. Se estão no carro, elas querem voltar para casa desesperada. Por quê? Porque elas não estão conseguindo lidar com as situações à sua frente. Nós sabemos que a pandemia, ela colaborou muito com isso. Mas não foi só a depressão e a ansiedade que trouxe danos. Acabaram que pessoas, elas foram para o álcool, pessoas foram para outro tipo de comportamento. E nós precisamos saber que a depressão
e a ansiedade ainda têm sido causas de morte? Por que tantas pessoas estão cometendo suicídio? A pessoa que comete o suicídio, ela não quer cometer o suicídio. Ela comete por impulso. A impulsividade, ela tem levado as pessoas a buscar a morte. E a depressão, ela tem levado as pessoas a uma morte lenta. Leva a pessoa à morte lenta. Elas perdem o prazer, elas perdem a motivação, elas entram na falta, né, na debilidade, na sua saúde. E a palavra do Senhor, assim como ele ensinou a Elias, ele quer ensinar para mim, para você. Tem saída. Busque ajuda. Deus, ele tem o caminho para a sua vitória. Aquilo que você tem buscado de respostas está na palavra de Deus. Hoje nós entendemos a ciência, ela anda junto com a palavra. Ela anda junto com a palavra. Mas nós precisamos colocar os nossos pensamentos em Deus. Nós precisamos pensar as coisas que são do alto, não aquilo que me lança para baixo. A depressão, ela me joga para baixo. Aonde estão os meus medos? Aonde que estão a minha raiva, a minha mágoa? Elas estão lá embaixo. A depressão, ela começa a tentar trazer isso para cima. Então, a palavra do Senhor vem para mostrar para você que você precisa olhar para o alto. Pense nas coisas que são do alto. Se uma tristeza, ela começa a tomar o seu coração, se deu 24 horas, você não sai dessa tristeza. 2 dias, você não sai dessa tristeza. Peça ajuda. É o momento de pedir ajuda. É o momento de pedir socorro. É o momento de dizer, eu preciso de alguém do meu lado. Se passou de 24 horas, está somando, chegando a 2 dias, você é um pré-candidato à depressão. Não confunda a ansiedade com a depressão, apesar delas terem algumas situações, alguns sintomas parecidos. A ansiedade, ela pode ser hereditária, sim. É o ambiente aonde você foi colocado, aonde você está, pode ter gerado em você uma ansiedade, sim. Se você... A mulher, né? Por incrível que pareça, a mulher, ela tem uma maior probabilidade de ansiedade. Por quê? Né? Você quer ser a supermulher, você não é a supermulher. Você é uma mulher e você precisa cuidar de você. Como estão os seus pensamentos? Será que você tira aquele tempo para você mesma? É preciso você pensar em você. Você só vai poder dar a alguém aquilo que você tem. E aí nós precisamos pensar de que o estresse, né, ele também é esse desencadeador. É aquilo que reforça a ansiedade. Os traumas que você não conseguiu lidar, algum episódio na sua vida que você não conseguiu lidar, procure ajuda sobre os seus traumas, né? E alguns sintomas mais comuns, que são a palpitação, respiração acelerada, falta de ar, rigidez nos músculos, né? Aqueles movimentos involuntários que a pessoa tem, são os tiques nervosos, né? Esses são sintomas de ansiedade. A ansiedade é uma resposta do corpo a determinadas situações. Qual é a situação que você está vivendo hoje que tem te levado a esse excesso de pensamento de futuro e pensar aquele medo exagerado? Nós sabemos que existe, né, aquela ansiedade que é natural e a ansiedade neurótica. Qual é a ansiedade que você tem vivenciado? O que tem levado você a não ter mais prazer nas coisas? Prazer de estar com amigos, prazer de estar na família, prazer de se relacionar, o prazer de estar em comunhão com pessoas. O que tem trazido medo em excesso?
Se você está com medo de sair de casa para ir para o seu trabalho, tente trazer à sua memória alguma situação que te constrangeu, que te deixou desamparada, que você pensou estar desamparada. Qual é a situação que está permitindo você estar nesse estado, de que você não consegue mais enxergar o que é bom, que você não consegue enxergar mais as suas próprias qualidades? Qual é a tua situação? Deus está mandando te perguntar qual é a tua situação, aonde você quer chegar e como você quer chegar. Será que você está cansado de ouvir tantas palavras positivas, mas você está envolvida no mar revolto? Assim como Jó, eu quero dizer para você, volte-se para Deus, para os pensamentos do alto. Há uma promessa para a tua vida, há uma promessa para a tua família. Então, levante-se e se coloque e diga, Senhor, eu estou ansioso sim, confesse. Fale da tua necessidade. Jó só foi curado quando ele confessou para Deus que estava aborrecido. Quando ele confessou para Deus que aquelas situações estavam amargurando a vida dele. Confesse para Deus. Mas também chame a existência dele para a sua vida. A palavra do Senhor ela é muito clara e ela diz que se você estiver de acordo com a palavra dele, se você estiver cumprindo o que a palavra diz, você pode pedir e ele vai te dar tudo. Qual é o teu tudo nesta noite? O que é que você precisa? Nós sabemos de que o transtorno da ansiedade, né, o nome já está dizendo um transtorno, ela vem para trazer o desequilíbrio emocional. A depressão, ela vem trazer o desequilíbrio mental. Você passa a não pensar mais por você mesmo. Você passa a pensar pelas suas dores, por aquilo que é negativo para você. E essa depressão, ela quer trazer sobre a tua vida aquilo que não é real, aquilo que não foi separado para você. E o que foi separado para você é muito melhor e maior do que você imagina. Agora você pare para pensar, uma pessoa que foi abusada sexualmente, uma pessoa que já passou por situações terríveis, de que qualquer ser humano sensível, ele não tem a capacidade de suportar. Ele não vai enfrentar isso sozinho, ele precisa de ajuda, ele precisa de um abraço, ele precisa de que alguém ouça. Ele não está precisando de comparações, ele não está precisando de puxão de orelha, ele não está precisando, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele precisa de carinho. E nós precisamos entender de que muitas pessoas, elas entram na depressão ou passam pela depressão porque verdadeiramente elas se sentem sozinhas. Jó se sentiu sozinho. Jó se sentiu abandonado. Mas Jó, ele teve esperança. E eu quero dizer para você, Adriana, o Senhor, ele está abrindo uma porta da esperança para você. Ele está abrindo uma porta de esperança para o seu povo. Nós passamos aí por essa pandemia. Muitas pessoas ainda estão dentro da pandemia. Ainda estão em sofrimento, sim, por medo, pela perda. Nós precisamos passar, muitas das vezes, pela frustração, pela perda, para compreender o valor de si mesmo e o valor do outro. Nós entendemos isso, mas Deus te deu a oportunidade de estar vivo. Deus te deu a oportunidade de estar de pé. E não importa o que o mundo diz a teu respeito, importa é o que você entende a seu respeito. O que importa é o que Deus diz a seu respeito. E Deus diz de que você é capaz. Deus diz que você é inteligente. Deus diz que você é sábio. Deus deu ao homem a capacidade de lidar com a ciência, de lidar com a sabedoria, com o entendimento.
É para isso que nós fomos chamados. É para isso que você foi colocado sobre essa terra. E existem muitas pessoas que estão distantes da sua família. E elas entram nesse processo da depressão pela saudade. Então, nós precisamos compreender de que a saudade hoje existe para ser preenchida através da rede social. Olha aí um ponto positivo para a rede social, a comunicação. Mas se a rede social ela tem trazido sobre a tua vida perturbação e inquietação, deixe ela de lado. Não procure mais notícias. Então, como vencer a ansiedade e a depressão? Em primeiro lugar, olhe o seu problema, não como derrota, mas como aquilo que você pode atravessar. Faça do seu problema a escada para o teu sucesso. Eu tenho uma frase que eu trago no meu coração e eu sempre falo isso, ensino para os meus filhos. Faça dos seus obstáculos os degraus para a sua vitória, para as suas conquistas. Aquilo que você tem olhado como gigante, saiba de que você pode dar o primeiro passo para subir e alcançar aquilo que você tanto deseja. Não foque no seu problema, foque naquilo que você pode trazer de solução para o que você está vivenciando. A depressão é real, ela existe, mas ela não pode te destruir, ela tem cura. Jesus, ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor, ele quer aliviar a sua dor. E talvez você fique pensando, Deus vai enviar um anjo. Um anjo talvez não vá descer do céu, mas é aquela pessoa que o Senhor está colocando à sua frente para trazer para você uma palavra de vitória, uma palavra assertiva sobre a tua vida. Comunique-se, peça ajuda. Peça ajuda. Não permita essa tua dor te sufocar. Não permita você se isolar, ficar em silêncio. Jó, ele entendeu que ele precisava falar, de que ele precisava colocar para fora. Coloque para fora a sua dor, coloque para fora aquilo que tanto te incomoda. E nós sabemos de que o Senhor, ele diz para você, procure o melhor alimento, como ele disse para Elias. Se alimente-se de coisas boas. Alimente-se de coisas boas. Traga para a sua vida o que é bom. Aquilo que é ruim, joga fora. Joga fora. Eu tenho uma paciente que eu tenho muito orgulho dela, porque ela conseguiu vencer a barreira da mágoa, do ressentimento, da falta do perdão. E o dia que ela compreendeu de que se ela perdoasse, ela teria ganhos, hoje ela ri bastante, ela sorri, porque ela simplesmente liberou, ela abriu o coração, ela falou, ela colocou para fora aquilo que a incomodava. E hoje ela consegue lidar com as situações difíceis, com as emoções mais difíceis, porque ela entendeu que o processo estava ali, ela estava vivenciando, mas a decisão foi dela de sair daquele processo. A decisão é nossa, a decisão é sua. Não fique procurando resposta no Google. O Google, às vezes, pode te confundir. Busque respostas em Deus. Jó, ele teve o último estado dele melhor do que o primeiro. Ele teve tudo em dobro, porque ele tomou uma decisão de se voltar e reconhecer de que Deus era o único que podia fazer algo por ele. E Deus, ele está dizendo para mim e para você nessa noite, de que ele quer fazer o melhor
Ele quer fazer o melhor pela sua vida. E aí, aquilo que você tem de testemunho vai trazer a cura sobre outras pessoas. Muitas pessoas estão te observando. Muitas pessoas estão olhando para você e dizendo de que eu entendo de que Deus existe e que Deus vai fazer o melhor. E eu quero deixar aqui um versículo para você. Olha o que Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Os planos de Deus não serão impedidos sobre a sua vida, seja depressão, seja ansiedade. Confie, confie. Não se deixe ser confundido. A ansiedade, ela pode ser passageira. Vai passar. A depressão tem cura, sim. Procure ajuda. Siga o conselho daquelas pessoas que realmente sabem do que estão falando. Procure a resposta em Deus. Procure se colocar. Lembre-se de que você é um instrumento de Deus. E ainda que os pensamentos negativos, eles digam para você que você não vai conseguir, mude. Mude esses pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles vão produzir em nós um comportamento. E que o seu comportamento hoje seja de se colocar de pé e dizer: eu estou curada, eu vou buscar ajuda, eu vou fazer o melhor, porque eu me amo. Jesus me amou primeiro, mas eu me amo. Ame a si mesmo, ame ao outro. Entenda de que você pode vencer todas essas dificuldades em Deus. E aquilo que não te dava mais prazer, comece hoje. Eu quero, nesse momento, convidar você. Nós vamos colocar um louvor. E eu quero que você comece a trazer à sua memória tudo aquilo que te dava prazer. Gostava de fazer e você não faz mais. E se você não conhece, você ainda não deu um passo para Jesus. Se você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, ou se você já esteve desviado, mas se você deseja retornar ao Senhor, você deseja retornar aos caminhos, conhecer verdadeiramente essa cura, viver debaixo dessa graça, saber que a depressão, ela não é somente para aquele que não conhece Jesus. Tantas pessoas que conheceram a Jesus enfrentaram a depressão, mas a vitória foi certa, porque eles deram um passo para Jesus. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, te fazer um convite. Se você deseja, se você está aqui e você ainda não teve esse encontro, você ainda não confessou a Ele como Senhor e Salvador, se você está aqui, levanta sua mão e diz: eu aceito. Diz: eu aceito a Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero aprender sobre Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Levante a sua mão. Aleluia, a Sandrinha está ali levantando a mão. Sandrinha, receba Jesus sobre a tua vida. Receba Jesus. Saiba de que você é capaz, de que todos os seus sonhos, eles jamais serão frustrados, porque o Senhor, ele tem um decreto de vitória assinado sobre a tua vida, e tudo aquilo que o inimigo vai tentar roubar de você, ele vai ser destruído, porque o Senhor tem a palavra final sobre a tua vida. Ana Cláudia está levantando a mãozinha aqui. Você que deseja ser Jesus, levante a sua mão, levante e diz: Jesus, eu te aceito, eu te quero.
Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu quero terminar aqui essa noite. Vou deixar um vídeo para vocês, um testemunho. Meu nome é Beatriz, eu tenho 29 anos e em outubro do ano passado eu tentei suicídio. Eu tomei várias medicações no intuito de acabar com toda a minha dor, com todo o meu sofrimento. Eu vinha passando por um período muito difícil de tristeza, de solidão, onde a única solução que eu enxerguei foi tirar minha vida. Graças a Deus eu fui socorrida a tempo, né? Fui cercada, conheci pessoas maravilhosas que me apoiaram, que me ajudaram a sair daquele lugar de onde eu estava. Hoje em dia eu faço terapia, uma pessoa maravilhosa que tem feito me enxergar cada dia mais, e hoje eu sou grata a Deus por ter colocado pessoas no meu caminho que me fizeram lutar pela minha vida, né? Eu só tenho a agradecer. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente da Beatriz daquele dia. Hoje eu consigo me enxergar, consigo ver o meu valor, consigo me valorizar, consigo me amar, me aceitar. Eu só tenho a agradecer a Deus pelas pessoas que Ele colocou à minha volta, que lutaram pela minha vida quando eu mesma desisti dela.